Olá, bom dia. Meu nome é Talma Ávila, tenho 65 anos de idade, 43 anos de casado e vim trazer um desafio para você aqui através de uma múltipla escolha. Se você tivesse duas ferramentas para você escolher e que pudesse modificar totalmente o seu futuro para aqui 10, 20, 30, 40 anos, qual você escolheria? A primeira ferramenta te diz como controlar a sua vida financeira e para te garantir que você possa ser daqui 10, 20, 30 anos bastante rico, bastante abastado. A segunda ferramenta, ela vai te garantir que você daqui a 10, 20, 30, 40 anos tenha a família que você planejou no começo, tenha uma família feliz. Qual dessas ferramentas você escolheria? É claro, todos nós, quase 100%, escolheriam a segunda ferramenta. E é ela que eu venho oferecer para você. Mesmo porque essa segunda ferramenta não exclui a primeira. Você vai conseguir o seu resultado financeiro, a sua felicidade financeira, o seu planejamento financeiro, até com mais facilidade. Mas essa ferramenta principalmente vai te garantir que você, o resultado com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus familiares, será daqui a 10, 20, 30, 40 anos o que você espera hoje. Você já pensou que a gente tem ferramenta para tudo, a gente planeja tudo, da parte financeira, da parte de sucesso, mas a gente não para pensar numa ferramenta que nos garanta o seguro da nossa família enquanto uma família feliz, uma família emocionalmente realizada, de filhos felizes, de filhos assertivos, de filhos seguros que agem por si próprios. E para que vocês entendam o resultado que essas ferramentas possam gerar, eu trouxe algumas pessoas que vão dar o feedback de como essas ferramentas auxiliaram no seu dia a dia e que resultados eles conseguiram através do uso dessas ferramentas. Assistam aí e tirem as suas conclusões. Meu nome é Roberto Júnior, atualmente moro em Uberaba, Minas Gerais, e em agosto de 1994, faz tempo, hein? Fui convidado pelo Talma e pela Vera a participar do encontro de casais, o CIVC, maravilhoso, adoro o CIVC, participo até hoje quando tenho oportunidade. Todas as palestras maravilhosas, ali começou a mudar um pouquinho da minha vida, como homem, como pai. E de todas as palestras, a que mais mexeu comigo foi o relacionamento pais e filhos, ministrado na época pelo Talma e pela Vera. Mexeu pelo fato de que até então meus filhos, Gustavo com 10 anos, Amanda com 6, ainda iniciando na vida escolar, o Gustavo principalmente, eu ainda não havia percebido como ser um pai de verdade, um pai atuante, um pai exemplo, um pai que procura errar o menos possível. Por isso essa palestra foi fundamental para mim. A maneira como foi abordado pela tia Vera, né, nessa parte didática, em trabalhar os filhos, a parte do reforço, que não é só cobrar, não é só exigir, é reconhecer e mostrar para eles quando eles acertam, né? E com reforço. Na parte do Talma, no dia a dia, na parte de exemplo de um pai, foi maravilhoso. Eu vi ali e falei assim, poxa, eu quero ser um pai igual esse cara. Não igual, né? Mas assim, eu o peguei como referência. Quando eles apresentaram seus filhos, falei, cara, que filhos maravilhosos. Então, a partir daquele dia, eu falei assim, eu quero ser um pai diferente. E procurei ser. Acredito que errei o menos possível, mas procurei trazer os amigos dos meus filhos para dentro da minha casa, conhecer os amigos dos meus filhos, ter um diálogo maior com meus filhos, ser principalmente um exemplo, procurar ser um pai exemplo
um pai dentro de casa, não um pai que sai para a rua, para bares, para outras coisas erradas. E foi fundamental essa palestra. Meus filhos hoje, o Gustavo tem 36, mora em Brasília, tem 2 filhas. A Amanda tem 31, mora no Canadá, em Toronto há 7 anos. Não tem neto, mas eu acredito que ainda vai me dar netos. E eu vejo que são pessoas do bem, felizes, de sucesso. E como diz o Padrinho Tauba, tem um dedinho meu ali. Isso é muito gratificante. A gente ver os filhos adultos, felizes, e a gente ter contribuído para isso. Não que meus filhos sejam melhor do que outras pessoas, longe disso. Não que eu sou um exímio pai, longe disso. Mas eu procurei ser um pai de exemplos para meus filhos. E foi graças a esta palestra em 94, depois tive a oportunidade de assistir outras palestras dele, reforçando a vontade de ser um pai melhor, e isso me ajudou bastante. Então, muito obrigado a Deus por tê-los colocado no meu caminho. Minha gratidão eterna a vocês, que vocês, a partir daquela palestra, eu mudei minha vida. Muito obrigado, que Deus os conserve com muita paz, muita prosperidade, que a família que vocês abraçaram, não de vocês, todas as famílias que chegaram próximo de vocês, vocês abraçaram e foram e são maravilhosos. Um beijo para vocês, me desculpa a emoção, mas é muito gratificante falar disso, tá? Continue sempre assim. Beijo no coração de vocês, amo vocês. Quando eu passei na UNB, inclusive, eu tinha feito a correção da prova e lá no cursinho todo mundo falava, não, você vai passar. Quando saiu o resultado, cadê meu nome na lista? Cara, aquilo foi um balde de água fria. Mas um dia, trabalhando à noite lá na pizzaria, o telefone toca, eu atendo, o engenheiro que virou pizza, inclusive meu pai, a pizzaria é o engenheiro que virou pizza, porque meu pai fazia engenharia e vendia pizza ao mesmo tempo. E aí surgiu esse nome. Atendi o telefone. Engenheiro que virou pizza, boa noite. Bom, gostaria de falar com o Gustavo de Azevedo Araújo. Falei, sou eu. É da UNB aqui, é porque você passou de segunda chamada, mas não deu entrada ainda nos papéis, eu queria ver. Falei, não, quem tá brincando com uma coisa tão séria, né? Não, é verdade e tal, vou confirmar seus dados, sua matrícula, vou confirmar tudo aqui. E rapaz, foi o melhor momento da minha vida. Cara, e aí quando eu percebi que era verdade, eu já larguei o telefone, já fui abraçar meu pai e minha mãe, aquela loucura lá na pizzaria. A gente até esqueceu que estava trabalhando, né? E fomos, imagina, uma pizzaria, a quantidade de ovos que não tem. Já fomos para a porta lá da pizzaria mesmo e quebrando o ovo na minha cabeça. Pô, foi fantástico. Foi assim, uma grande conquista mesmo. Foi espetacular. E nisso minha vida realmente mudou. Eu posso falar do Talma e da Vera, né? Eles marcaram minha vida numa época muito difícil. Foi quando eu perdi um filho, né? Eu estava dirigindo o carro, capotei o carro e eu perdi esse menino de 3 anos. E eu tinha mais 2 filhos, que é o Paulo Coelho Guimarães Júnior e a Aline Kellen Carmo Guimarães. E naquele momento da nossa vida, nós não tínhamos condições emocionais, psicológicas, financeiras, para tomar nenhuma decisão. Naquele momento, nós estávamos clamando o Senhor, né, para Deus mandar alguém. E o Talma foi um homem que Deus enviou para nos abençoar.
Os meus filhos estudaram no colégio Ávila. Meu filho mais velho tinha quebrado a perna, esmiuçado o fêmur, e nós levávamos ele na cadeira de rodas, depois com muleta. Era um carinho tão intenso, que a nossa dor diminuiu, né? Naqueles dias, parece que os nossos corações foram almofadados pelo carinho do Talma e da Vera. Eles realmente foram pessoas especiais na nossa vida, foram pessoas que nos acolheu, nos amou numa hora de angústia, numa hora de tristeza. E hoje nós temos 2 filhos, né? Que é o Paulo Coelho Guimarães Júnior, que ele é médico endocrinologista em Joinville. A Aline é pediatra aqui em Goiânia, neonatal, fez residência em neonatal. Então, assim, eu devo muito a esse casal precioso. Então, Talma, Vera, muito obrigado por tudo. Só tenho que agradecer mesmo. Estamos juntos aí para o que deve é. Hoje meu filho é médico, minha filha é médica. Estamos colhendo bons frutos por uma educação que eles receberam na infância e na adolescência deles. Muito obrigado mesmo. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor. Tenho 65 anos, sou casado há 43 anos, com uma mulher maravilhosa que apareceu no meu destino assim para realmente consolidar a minha vida e a vida da nossa família. E a princípio eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, vindo de uma família pobre, o 7º de 9 irmãos, sempre trabalhando muito em feiras livres, engraxando, mas sempre com um pensamento firme na cabeça: eu vou construir o meu próprio destino. A herança que recebi de família foram os valores, e foi a melhor herança que alguém pode receber de um pai, de uma mãe. E esses valores me marcaram muito e eu os carreguei comigo para sempre. Ao conhecer essa pessoa com quem me casei, passei a trabalhar bastante para poder dar uma condição financeira boa para minha família. E me envolvi e me enfiei de cara no trabalho e me esqueci de que eu trabalhava para minha família. Por fim, eu estava só trabalhando e a minha família, os meus filhos estavam crescendo. Quando de repente me deu aquele estado, eu participei de um movimento muito interessante de encontro de casais. Fui para tocar violão, cantar, que a gente sempre fazia, eu e a minha esposa, e esse momento foi realmente marcante em nossa vida. Daí eu comecei a pensar: por que tanta gente tão bem intencionada dedica tudo a seus filhos e não consegue o resultado? A grande maioria não consegue resultado, porque não é só de boa intenção. Não é só através da boa intenção que se consegue. Um certo dia, nessas idas e vindas de muito trabalho, realmente consegui ganhar muito dinheiro. Entrei na era da informática, bem no início da terceira onda, né? Que foi a revolução tecnológica. Ganhando muito dinheiro, mas trabalhando muito. O meu investimento financeiro estava começando a valer a pena. E de repente, numa dessas madrugadas que eu trabalhava o dia inteiro e emendava a noite, chegava às 4, 5 horas da manhã em casa, eu saí do trabalho de madrugada, depois de trabalhar o dia inteiro e a noite inteira, e quase perto da nossa casa, bem perto da nossa casa, eu de repente acordei e freiei o carro em cima da traseira de um caminhão. Por sorte ou por Deus, alguma coisa assim, fez com que eu acordasse e ainda conseguisse frear o carro. Então a nossa história, a minha história em particular, ela tem um momento de definição que é preciso que cada casal tenha. O que eu realmente quero para o futuro da minha família? Eu quero dinheiro, eu quero bens materiais,
É claro que isso é importante. Você precisa dar condição para a sua família se alimentar bem, se divertir, se vestir bem, ter o lazer, é claro, mas não pode ser o mais importante. E o mais importante e interessante é que quanto mais você investe na família, mais retorno financeiro você vai tendo. É impressionante como o equilíbrio financeiro acontece naturalmente quando a família está em harmonia. Quando o casal ou as pessoas que se uniram ali para formar aquela família, aquela convivência de seres humanos, estão em harmonia, a coisa financeira começa a fluir naturalmente. Aquele dinheiro que não dava para nada, ele começa a sobrar. Essa experiência de casais que conseguiram, a partir do momento que se uniram, que juntaram as forças para fazer um investimento verdadeiro na família, me mostrou muitas vezes famílias que antes não conseguiam um equilíbrio financeiro e que de repente passaram a ter. Vi isso mais de 1000 vezes em encontros de casais e no colégio, que é uma empresa totalmente diferenciada. Você trabalha realmente as pessoas, os seres humanos, o momento de formação dos filhos. Todas as oportunidades que nós tivemos condições de trabalhar a família, nós percebemos que quando a família se une para fazer um investimento real na família e não exclusivamente no financeiro, a coisa começa a fluir naturalmente, de uma forma que as pessoas se completam e são felizes, porque o resultado vem naturalmente. Bom dia! Bom dia. Gostaria de saber da senhora o que a senhora acha de ver os diretores estar recebendo os alunos aqui. Excelente. É uma das qualidades de lutar uma nota 10. Se tem uma coisa assim, transmite confiança pra gente, dá a sensação de preocupação com o filho da gente. Vou falar com o senhor, o que a senhora acha de ver o diretor estar recebendo aqui os alunos da escola? Sempre elogiei essa atitude dele, rapaz. Isso nunca passou batido na minha vida, é coisa importante. Por estar recebendo os alunos aqui. Bom, né? O pessoal que tá participando. Certo. Isso você vê sempre? Como é que é? Desde sempre, todos os dias. Você acha que dá uma segurança, os alunos gostam? Bonito seu cabelo, gostei, viu? Falado para se pensar, tanta coisa boa que a gente passa o dia e a gente nem observa. Mas hoje nós vamos comemorar o momento do amigo. Aquele amigo que por acaso, na semana passada a gente teve um probleminha com ele, nós vamos abraçar, pedir perdão, porque o maior tesouro que a gente pode fazer na vida é um amigo. Vamos pedir o perdão daquele amigo, abraçar o amigo, aquele também que a gente está muito bem com ele, mas principalmente aquele que a gente teve algum problema. 1, 2, 3. Para quem esse curso é indicado? Primeiro, para aquela pessoa que está pensando em se casar, que quer fazer o planejamento antes de se casar. Para aquela pessoa, para aquele casal que pensa em ter um filho, qual planejamento deve ser feito antes de ter um filho? Para aquela pessoa que já concebeu um filho e ainda está no ventre, esse é o momento essencial desse curso. Aquela que está no ventre, ali você já começa a trabalhar aquela futura criança, aquele futuro ser humano. Para aquela pessoa que já tem seus filhos na infância, excelente, o momento é esse aí. Para aquela pessoa que tem seus filhos na adolescência, na pré-adolescência, no adulto, enfim, serve para quem trabalha com a formação de seres humanos em qualquer etapa da vida. É claro que se você está numa dessas etapas
iniciais, o resultado será bem melhor e o trabalho será menor. Se você já se encontra com um filho adulto, por exemplo, um adolescente, terá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena começar o quanto antes possível a utilizar essas atitudes que essa ferramenta induz a você tomar. Serve também para aquelas pessoas que são, por algum motivo, ou por um sentimento de humanidade, está com uma criança, responsável por uma criança que não é do seu sangue, mas que você escolheu para ser seu filho adotivo. Claro que serve muito para essa pessoa. Serve para aquela pessoa que é um avô que, por uma vicissitude, os avós ficaram tomando conta daquela criança. Um tio, um avô, um irmão, um parente que ficou tomando conta de uma criança. É claro que também, com o tempo, você vai perceber que as atitudes, elas servem para influenciar até no comportamento entre os próprios adultos, entre o casal, demais. Vocês vão ver nessas ferramentas várias atitudes para o casal, porque as atitudes do casal, é claro, que vão influenciar nas atitudes das crianças que vivem sob a tutela daquele casal. Então serve para essas pessoas fundamentalmente, independente de idade, mas pessoas que queiram investir na sua vida emocional, no resultado final da sua família, da sua vida emocional. Aqueles que pensam, a família é besteira, realmente não serve. É para quem acredita que a família é um núcleo fundamental da sociedade. É para você que esse curso serve. Durante todo esse tempo de trabalho em função de famílias, em encontros de casais, né, durante em torno de 30 anos, em um determinado momento, eu e a minha esposa pensávamos assim, os nossos filhos são criancinhas ainda, será que quando chegar na adolescência, nós não vamos ter problemas? Será que... Porque a gente vê adolescente, irmão briga, adolescente é revoltado com a vida e tal, será que nós não vamos ter problema? A gente pensava, vamos cumprindo a nossa parte aqui, fazendo a nossa parte, e contando com a providência divina também, em ver que nós estamos investindo e vamos deixar que o resultado venha. E hoje eu posso afirmar para vocês que nós colhemos o que nós plantamos. Nós temos 4 filhos, 3 já casados, temos 6 netos, e realmente conseguimos fazer com que seres humanos, criar seres humanos, e a gente já percebe o resultado hoje, né, que já são quase todos pais de família, a gente percebe que valeu a pena todo o trabalho que nós tivemos, toda a observação constante e proativa que nós fizemos a cada segundo da vida deles, e eu gostaria de compartilhar o que eu vivo hoje disso com vocês, através do depoimento de cada um desses nossos filhos. Curtam com a gente aí. Olá, meu nome é Laércio, sou casado com a Michele há 16 anos, pai do Lucas e do Matheus, já adolescente, Matheus, pré-adolescente, do Lucas. Trabalho com gestão estratégica, gestão por processo, agora gestão voltada para a inovação. E tive a oportunidade de vivenciar um ambiente familiar que me fez aprender muito e me fez crescer muito. Os meus pais, eles sempre trabalharam em prol da família, trabalharam ativamente, não somente através de falas ou de iniciativas soltas, mas de maneira muito intensa. Fez com que nós participássemos, eu e meus irmãos, das atividades que eles exerciam em prol da família. E além desse exemplo de atuação em prol da família, nós sempre tivemos um ambiente familiar muito voltado para a prosperidade, voltado para o pensamento positivo. E os ensinamentos que eu tive durante toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência,
além dos conselhos do meu pai, dos conselhos da minha mãe, eles vieram muito através dos exemplos, né, das ações, das atitudes que eles sempre tiveram, que eram sempre praticamente sem restrição, alinhados com o que eles falavam, né? Então eles não apenas diziam, eles faziam aquilo que eles falavam, eles vivenciavam tanto a rotina diária profissional quanto a rotina diária familiar, né, da casa, de uma maneira harmônica, buscando o crescimento da família, a evolução deles próprios e dos filhos. E eu até comento com meu pai de vez em quando, e hoje, né, eu tenho a oportunidade de ter contato com grandes organizações, com grandes empresas, atuar em funções importantes nessas organizações. Eu comento sempre com meu pai, e nos lugares que eu vou, né, nas empresas que eu vou, que os conselhos, os ensinamentos, até os ditados que o meu pai e a minha mãe sempre nos diziam no dia a dia, nos ensinamentos diários, servem quase que cotidianamente, diariamente, nos desafios que hoje eu busco superar, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Então, poder desenvolver resiliência, poder desenvolver um pensamento voltado para o futuro, um pensamento que tem a preocupação em ter um planejamento, em você pensar nas ações que você vai adotar, né? Não fazer apenas por ímpeto. Isso tudo foi construído no período em que eu tive a oportunidade de viver num ambiente familiar possibilitado pelo meu pai e pela minha mãe, né? A convivência com os meus irmãos, também a condução que eles sempre trabalharam buscando uma harmonia, buscando compreender a individualidade de cada um de nós, mas também respeitando as diferenças, né? Não querendo colocar todo mundo igual, que às vezes isso gera consequência entre os irmãos. Então eles souberam sempre manter esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que hoje eu tento e busco replicar na minha família, com os meus filhos, né? No relacionamento com a minha esposa. Cada família tem uma dinâmica diferente, né? A dinâmica que eu tinha com os meus pais, até porque era uma casa muito cheia, os nossos primos sempre estavam juntos, os nossos amigos. O positivismo dessa dinâmica eu tento aplicar na minha rotina hoje, né? E levar esses ensinamentos buscando também essa harmonia familiar dentro da dinâmica da minha família, né? Então, hoje eu não tento fazer algo replicado, porque cada momento é um momento, cada cenário é um cenário. Então, eu utilizo os pilares que eu tive a oportunidade de aprender, de respeito, né, de ética, de trabalhar para poder evoluir na vida, ajudando as pessoas, buscando a empatia com as pessoas, né? Não pensando de maneira egoísta. Hoje eu busco levar para a minha família, dentro da dinâmica da minha família, que tem características específicas, mas que se apoia em pilares que, na minha opinião, são para qualquer tipo de família, né? O pilar do respeito, o pilar do bom exemplo, principalmente você fazer o que você fala, você buscar uma coerência no seu raciocínio diário, no seu comportamento, que vai influenciar nas pessoas que estão ao seu redor. E as primeiras pessoas, as pessoas mais próximas são as pessoas da sua família, seus filhos, a sua esposa, os seus parentes, os seus amigos. E quando eu lembro da minha infância, eu comento com alguns amigos meus, na verdade eu não tenho nenhuma restrição. Foram momentos sempre muito bons, mesmo momentos em que as dificuldades da vida elas apareciam, né, eram sempre contornadas de uma maneira tranquila, né? O meu pai e a minha mãe sempre muito unidos. Isso me deu tranquilidade para eu poder conduzir a minha vida hoje, né, superar os obstáculos tanto pessoais quanto profissionais e poder lidar com as situações da vida de maneira mais tranquila, podendo
ter resiliência diante das dificuldades e pensamento positivo diante das oportunidades. Isso me ajuda muito em todas as situações, tanto hoje no âmbito da minha família quanto no âmbito profissional que eu atuo hoje. Me ajudou muito poder lidar com as situações e poder enfrentar desafios, não ter medo, mas poder se preparar para esses desafios, né? Não fazer nada afobado, fazer de uma maneira tranquila. Tanto que isso foi influenciando diretamente também na minha carreira, eu diria, né? Além de ter a oportunidade de ter contato com a tecnologia, que foi o primeiro curso que eu acabei fazendo, Ciências da Computação, eu percebi que buscar harmonia, ter um pensamento sistêmico que me foi possibilitado durante a minha formação, tinha a ver com gestão, tinha a ver com estratégia, e que a base que eu tinha conseguido formar poderia me ajudar na minha vida profissional. E assim, usando essa base, eu busquei evoluir, busquei conhecimento, e hoje eu junto essas duas experiências, né, que hoje o mercado considera como sendo as competências desenvolvidas em instituições formais, como curso superior, graduação, pós-graduação, como hard skills, mas hoje eu considero que as soft skills, que é como é que você vai se comportar diante das situações, como é que você vai se comportar diante dos problemas das pessoas, foram as principais competências que eu consegui desenvolver. Isso eu digo com certeza que foi graças à formação que eu tive no âmbito familiar, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. E é isso que, na verdade, me faz poder evoluir diariamente e buscar um desenvolvimento e melhorar, né, o lugar onde eu estou, a minha vida, a minha família, a empresa que eu atuo, a cidade que eu atuo, o país que eu atuo, que eu vivo, né, no caso. Eu diria que essa é a principal base, é a base familiar, um ambiente que possibilite todos os participantes da família ter a sua individualidade, mas ter uma base comum que possa ser uma base assim, de propulsão, de evolução, de melhoria, de alegria e de felicidade. Então, eu até aproveito aqui para agradecer meu pai, a minha mãe, né, por ter me proporcionado esse ambiente e esse ambiente que me fez evoluir e poder aproveitar todas as oportunidades que a vida me deu, que a vida tem me dado e que ainda vai me dar. É essa base que eu utilizo para poder continuar evoluindo e crescendo. É a base familiar. E quando eu fiquei sabendo, né, que toda essa experiência de vida acumulada poderia ser sistematizada e que isso era possível e que meu pai estava pensando em fazer isso, criando esse projeto, eu entendi que era uma oportunidade interessante para replicar esse conhecimento que a maioria das famílias ou não tem acesso ou demoram muito tempo para adquirir essa experiência que pode e deve ser compartilhada. Então, poder organizar todo esse pensamento, né, toda essa filosofia familiar é uma oportunidade interessante para que as pessoas possam usufruir dessa experiência e melhorar o ambiente em que elas vivem, melhorar o ambiente familiar. E é importante que isso seja compartilhado. Inclusive, um dos módulos é um módulo voltado para a gestão familiar, a gestão financeira, né, a gestão da organização da família, um pensamento sistêmico, pautado na estratégia de como é que você determina, por exemplo, a missão da sua família, quais são os valores que você acredita, como é que você pode desdobrar o cumprimento dessa missão em objetivos familiares, determinar metas para a família, para que todos trabalhem de maneira convergente em prol desse ambiente familiar positivo. E pretendo contribuir então com esse projeto e espero que vocês gostem do que vai ser entregue no futuro.
sou o terceiro filho desse casal, Thalma e Vera, e sou muito honrado de fazer parte dessa família, porque desde criança, desde que eu me entendo por gente, a gente sempre teve uma unidade familiar. Os irmãos sempre juntos, e eu nem me lembro mais a última vez que eu briguei com os irmãos, sabe? Então, isso tudo foi por causa da criação, da forma que meu pai tratou a gente. Eu me lembro quando a gente era menino, a gente discutia e ele falava: fiquem lá, discutam lá no quarto, quando vocês terminarem de discutir, vocês vêm. E a gente entrava lá, discutia alguns minutos, depois a gente estava mais interessado em sair do quarto, nem lembrava por que a gente estava discutindo mais. Falava: vamos sair, vamos. E meu pai colocava a gente para se abraçar. A gente se abraçava e meu pai abraçava a gente, acabou dali pra frente, todo mundo já estava feliz e sem rancor. Então, assim, a gente cresceu, todo mundo, um sem rancor com o outro. Isso é muito importante. Uma coisa que meu pai nunca deixou passar foi que quem manda na família são os pais, não são os filhos. Isso estava nas mínimas atitudes, não precisa ser na bronca. Mas quando ele falava que o não é não, a gente já sabia que não adiantava espernear, já sabia que não adiantava fazer nada, porque quem manda é ele, quem manda é minha mãe, ou quem manda é meu pai, quem manda são os dois. Então, isso com o tempo fez com que a gente não questionasse, sim respeitasse. Espera aí, não, é assim? Então tá bom, não adianta eu tentar fazer de outro jeito que não vai dar certo. Então, assim, a gente acabou sendo muito, como diz, tranquilos com ele. Eu acho que foi muito fácil para ele criar a gente dessa forma, porque eu não dava trabalho para ele, nenhum dos filhos deram trabalho para os pais. Por conta disso, por conta de que não adianta eu sentia que não adiantava eu fazer nada para ser contra, porque eu ia ficar dando murro em ponta de faca. Então, assim, compensa tratar o seu filho desse jeito. Outra coisa que eu queria falar é que eu tô no meu segundo filho. Meu primeiro tem 2 anos e meio. O segundo tá com 2 meses e meio. E essa fase eu tô com a memória fresca para falar, que é uma das fases mais difíceis que um casal encontra, é quando um filho nasce. Porque quando o filho nasce, a sua vida muda tanto a parte financeira quanto a sua rotina, muda tudo. O jeito de você se relacionar muda tudo. E se não tiver cabeça, é nessa hora que eu imagino que um casal que não está muito bem estruturado, ele começa a se separar. Porque já na primeira noite, você não dorme, porque o neném acabou de nascer, ele vai chorar a noite inteira. Alguém tem que acudir. A esposa tá com a cirurgia na barriga e ainda tem que ficar amamentando a noite inteira. Então, assim, na madrugada é o pai que vai estar lá dando apoio. Os outros familiares, eles vão para casa dormir, eles vão passar lá para visitar durante o dia. Então, assim, se eu pudesse até dar um conselho aqui, se seu filho for nascer por agora, no dia do parto, tome um energético, porque a noite não vai ser fácil, não. Mas não acaba aí a noite sem dormir. Eu tô já há 2 meses que eu não tenho rotina de sono, não durmo direito. E isso acontece com todo recém-nascido. Ele tem um período de cólicas que vai normalmente, a média do recém-nascido, até os 3 meses de idade, tem muita cólica. O meu, ontem eu fui dormir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã o segundo acordou, e isso, nossa, dormiu 4 horas no dia. Só que amanhã
essa noite eu já vou de novo, e a noite que vem eu vou de novo, e eu não sei quando é que isso vai acabar. E assim, aí você junta a rotina de sono mal dormida com as despesas. Por exemplo, o meu primeiro filho, além de despesa normal, que é roupa para o neném, fralda, muda, talvez você precise de um empregado que você não tinha, você tem que contratar, porque no meu caso eu precisei contratar para poder ajudar a olhar a criança também, né? E antes eu não tinha isso. Então assim, sua despesa vai lá para cima, você fica sem dormir, o casal fica meio sem tempo, porque você fica por conta de cuidar de filho. Então assim, essa hora ela é muito difícil, o que eu estava falando. Mas cada filho é um filho. O primeiro não conseguiu amamentar, o segundo a esposa já teve leite demais, só que o menino teve intolerância. Aí uma lata de leite para um menino que tem intolerância é R$250. Então assim, a parte de ter o filho, os primeiros dias do filho, graças a Deus a intolerância do meu filho a gente conseguiu, só mudando a alimentação da minha esposa, ele cessou a intolerância. Mas é uma parte muito difícil, é uma mudança muito difícil na vida, e que o marido e a esposa eles têm que estar bem. Tem hora que você irrita porque você não aguenta mais, você quer dormir, você está exausto e o menino está esgoelando, chorando no seu ouvido, e só que aí você leva para a esposa também tá. Então assim, é muito difícil, mas por outro lado é muito gratificante, porque você vê o desenvolvimento desde o dia que o menino nasceu. O meu outro que já está com 2 anos já fala as cores, 2 anos e meio, fala as cores em inglês, o jeito que ele te abraça, o carinho que ele tem por a gente não tem preço. Então tudo isso vale a pena e graças a Deus faz. Então, para finalizar, eu queria falar que eu estou muito feliz de saber que eles sistematizaram isso, porque antes era uma palestra que eles davam dentro de um auditório para algumas pessoas, e hoje eles podem vender isso para o Brasil inteiro, e isso é importantíssimo. Não deixem de participar, de assistir às palestras, porque isso é muito importante para a vida de um casal. Então, meu nome é Guilherme Talma, filho de Vera Lúcia Galvão de Oliveira Ávila e Talma Antônio Soares Ávila, e o mais novo de 4 filhos, 4 homens. E falar da minha família, na verdade, é bem fácil. Não é difícil falar da minha família, eu falo todo dia para alguém da minha família praticamente, mas também não é uma tarefa simples, porque eu poderia vir aqui simplesmente falar que a nossa família é feliz, que a gente se ama, que a gente vive num lar harmônico. E seria verdade, não seria mentira, mas também seria pouco, né? Não seria suficiente para expressar aí tudo que eu sinto e para expressar toda a sorte que eu sinto em ter, e toda a gratidão por essas pessoas que eu amo demais. Mas eu vou tentar aqui em poucos minutos fazer um resumo disso aí. Começando pelo meu pai, né? Meu pai é uma peça rara, meu pai é uma pessoa excepcional, diferenciada, é um cara ímpar. É a melhor pessoa que eu conheço, não tem lógica. Ele é emoção, coração, e uma pessoa muito transparente, que tudo que ele sente ele põe para fora. Então por isso ele tem o poder de mudar o lugar que ele chega, qualquer lugar que ele chega, as pessoas percebem a energia dele. Ele é um cara de uma energia muito boa, e todo mundo gosta dele, todo mundo que conhece meu pai, todos os meus amigos gostam demais do meu pai, todo mundo que me encontra fala, manda um abraço pro seu pai e pra sua mãe, porque são pessoas diferenciadas, e meu pai não precisa de esforçar para ser legal, ele simplesmente é legal. Ele é um cara bacana, é um cara sonhador demais, é um cara que veio do nada, conquistou tudo que ele tem hoje, e por mérito próprio. Ele batalhou muito, ele trabalhou muito para isso, e eu acho muito, muito legal o fato dele ser tão sonhador assim, e ir atrás dos seus sonhos, não tem preguiça. Isso aí incentiva todo mundo que está perto. Ele é contagiante, ele consegue contagiar todo mundo que está perto dele. E ele é sem freio, é um ônibus sem freio na ladeira, tem energia sobrando o tempo inteiro, tanto que está aí até hoje na correria, não para. E eu acho isso bom demais, porque isso realmente contagia toda a nossa família.
tanto a mim quanto aos meus irmãos. E a minha mãe já é mais racional, minha mãe já é o equilíbrio, minha mãe é pé no chão. A minha mãe, apesar aí de ter cuidado de 4 filhos, mais alguns primos e primas que eu considero como irmãos também, ela nunca precisou de dar um grito. Eu nunca vi minha mãe gritando, eu nunca vi minha mãe saindo de si. Ela está sempre uma pessoa muito justa, extremamente justa, e ela conseguiu passar isso muito bem pra gente. Eu nunca fiquei de castigo, eu nunca apanhei. Vou falar dos meus irmãos, né? Aliás, mais pra frente, mas assim, eu peguei tudo mastigado, foi tudo muito fácil pra mim. E o respeito, eu acho que é o ponto de equilíbrio aí entre os dois, porque acaba que um completa o outro, né? Eles se completam, e o respeito acima de tudo. Eu nunca vi meus pais brigando, do mesmo jeito que meus pais nunca me viram brigando com meus irmãos. Eu respeito demais meus irmãos, eles são como pais pra mim também, e eu nunca vi meus pais brigando. Então o respeito lá em casa é acima de tudo, cada um respeitando o limite do outro. E eu nunca vi uma briga do meu pai e da minha mãe. Tipo, depois que eu cresci, que eu fui entender como é que isso é difícil. Porque eu, na minha inocência de criança, eu achava que o mundo era assim, porque meu mundo era muito, muito justo, muito equilibrado, muito respeitoso. E quando eu cresci e fui ter os meus relacionamentos e fui perceber o tanto que é difícil lidar, né? Um relacionamento entre um homem e uma mulher, ele é muito difícil. Mas assim, isso é uma coisa que nunca faltou lá em casa. E meu pai e minha mãe eles souberam passar isso pra gente da forma com que eles são um exemplo disso, né? Eles são um exemplo do faço o que eu falo e faço o que eu faço, porque eles realmente vivem o que eles falam. E é muito difícil uma pessoa ser honrada a esse ponto, né? Mas eles conseguem de forma legítima. E eu costumo dizer também que se meu pai não tivesse casado com a minha mãe, provavelmente ele seria aí um Raul Seixas da vida, ele seria um maluco beleza, porque ele é um cara, como ele tem essa energia de sobra, então ele sonha alto e ele não tem medo de ir. E minha mãe, tipo assim, é difícil você se manter no trilho, né? No mundo muito louco que tem hoje, e minha mãe consegue, do jeito dela, educadamente, colocar todo mundo lá em casa no trilho. Ela é fora de sério, como diz meu pai, fora de sério, não tem termo melhor. E os dois se completam ali, é muito bonita a relação dos dois. E meus irmãos, né, são bem mais velhos que eu, e eles são irmãos demais. A palavra irmão, realmente, ela se encaixa perfeitamente na nossa relação, porque nunca tive desavença com eles, respeito todos eles demais. Sempre me passaram o caminho das pedras, de irmandade mesmo, questão de irmandade, de cuidar de mim, como se fosse filho, ainda mais o Laércio mais velho, cuidou de mim como se eu fosse filho dele. Ele sempre teve o instinto paternal muito forte, então eu acho que ele já veio trabalhando isso desde sempre. Eu acho que foi até fácil quando ele teve os filhos dele, porque ele já tinha treinado bastante ali comigo. E ele sempre foi muito bom nisso, ele não precisa de falar 2 vezes também, é um cara muito equilibrado, parece muito com a minha mãe nesse ponto. E pra mim foi muito fácil, eu peguei as coisas tudo mastigada, meu pai e minha mãe já estavam acostumados, já tinha passado 3 filhos pela adolescência, já sabia lidar perfeitamente, então pra mim foi muito fácil, por isso que eu não precisei nem de apanhar, nunca tomei bronca, assim. Eu era um menino muito bonzinho também, não dei trabalho, eu acho, né? E agora eu tô viajando, inclusive, tô aqui no Canadá, e quanto mais eu viajo, mais eu percebo de que o melhor lugar do mundo é minha casa, perto das pessoas que eu amo, perto das pessoas que me amam, porque eu tenho viajado bastante e não se trata do lugar, se trata das pessoas que estão em volta de você, não se trata do que você tem no bolso, mas sim do que você tem no coração, do que você tem na mente. Quanto mais eu viajo, mais eu realizo isso. A gente pode estar aparentemente no melhor lugar do mundo, no lugar mais bonito do mundo, que a gente não preenche esse vazio, que a gente só vai preencher com a nossa família. E realmente a minha família são pessoas muito presentes na minha vida, muito presentes, são pessoas que formaram de fato o meu caráter, e eu sou muito grato por ter nascido e crescido nessa família.
Agora os meus irmãos casaram também, né? Eles já têm os próprios filhos, já têm as próprias famílias, mas mesmo assim a gente continua muito unido, a gente não se afasta por conta disso. Meu pai e minha mãe são pessoas que fazem questão de estar sempre, são aglutinadores, são pessoas aglutinadoras. E eu ainda não casei, tô procurando, aí tá difícil arranjar uma mulher igual a minha mãe. Preciso ficar mais igual ao meu pai, talvez, né? Mas eu tenho certeza que vai chegar a minha hora. Enquanto isso eu tô viajando e descobrindo o mundo aí. E assim, quando você tem uma família assim, unida, que te dá suporte, quando você tem Deus no coração, sua vida faz muito mais sentido, sua vida vale muito mais a pena, fica muito mais fácil de passar pelos problemas. Porque problema todo mundo tem, é inevitável viver e administrar problemas, como meu pai sempre me falou, né? E realmente, às vezes a gente passa por barras pesadas e problemas pesados e a gente entra em conflitos dentro da gente, né? A gente passa por conflitos sérios às vezes. E quando você tem uma família que te dá suporte, quando você tem Deus no coração, porque assim, que diferença faz? Até pessoas que me amam, que diferença faz eu acreditar em Deus? É porque quando o problema aparece, o problema vem, a dor vem, mas quando ela vai embora, ela não te rouba nada. Ela não te rouba a sua paz, ela não te rouba a sua saúde mental, ela não te rouba a sua vontade de viver. E justamente porque você sabe que Deus está com você e que você tem pessoas que te amam. E aí se torna muito mais fácil, faz muito mais sentido. Então assim, talvez você não tenha tido a sorte de ter uma família como a minha, mas você tem a sorte de ter, você tem a sorte de ter a oportunidade de fazer a sua família hoje. E de construir a sua família daqui pra frente, né? Então, o que eu tenho pra falar é que vale a pena investir. Invista cada segundo, cada momento, não é fácil. Tenho certeza, eu não passei por isso ainda completamente, não tenho filhos, mas eu imagino que não seja fácil, mas vale a pena demais. Sempre vale a pena. Hoje eu posso ir presenciar os mais de 40 anos do meu pai e da minha mãe, e eu sei que vale a pena porque a gente tem uma passagem muito curta aqui na Terra, né? E esse aí é o legado que a gente deixa para sempre, vai ficar para sempre. Nossa passagem é curta, mas o que a gente deixa é para sempre. E é isso aí, é um pouco do que eu tinha para falar hoje. E tamo junto, beijo no coração, valeu. Bom, vocês conheceram os nossos filhos e já perceberam ali que cada um tem o seu perfil diferente, a sua forma de pensar diferente, e isso é importantíssimo que se mantenha. É importante não se pensar que OCP seja algo de se formar robozinho, que eu vou agir da mesma forma com cada filho. Imagina vocês agindo da forma que eu agi com os meus filhos. Cada um tem a sua experiência própria, tem a sua história passada, tem os seus ancestrais. Cada um vai ter que adaptar o método, que é um método geral, para o seu dia a dia, para a sua família, para o que vai percebendo de cada filho. Daí a importância de uma observação constante. Cada um vai ter experiência própria, vai ter experiência com o colega, vai ter experiência com o professor, vai ter experiência com os meios de comunicação. Vamos ter capítulos importantes sobre isso, o meio ambiente, que vai influenciar muito, é claro, na formação dos seus filhos. O que despertou a gente a começar a pensar em algo mais profundo é a seguinte pergunta: por que pais bem intencionados que iniciam a vida de casal com todo amor, com toda paixão, né? Ali naquele momento, na realidade, é uma paixão, bem intencionados, visando uma família feliz, visando criar seus filhos para que eles possam ser felizes quando adultos, pensando em criar filhos independentes, pensando em criar filhos críticos, pensando em criar filhos que estejam seguros daqueles que estão fazendo, que não sejam influenciados pelos outros. Como que pais, com toda essa intenção,
na grande maioria das vezes não consegue esse resultado. É exatamente porque não estão aproveitando o momento de aplicar a técnica de realmente ser um influenciador na personalidade dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Então, a técnica consiste, em resumo geral, vocês vão ver isso bem detalhado mais na frente, no momento que está se observando, perceber a necessidade ou não de você premiar aquilo que está acontecendo com seu filho. Um exemplo muito simples. Uma criança é natural, uma criança que recém-nascida, ela tem a sua amamentação de 3 em 3 horas. Mas na grande maioria das vezes as mães dão uma olhada na criança, ela está dormindo, deixa ela tá dormindo, deixa dormir mais. Vai fazer outras coisas, quando volta está dormindo ainda não. Daqui a pouco a criança chora, o que ela faz? Pega a criança, põe no colo, amamenta. Sem querer, o que a mãe está ensinando para a criança? Que a partir do momento que ela chora, ela ganha um prêmio, que é o colo, que é a alimentação, o leite materno, que é prêmio melhor do que esse. Sem querer, sem perceber, com a melhor das intenções, desde a infância, desde o recém-nascido, nós começamos a reforçar alguns comportamentos que depois vão virar atitudes seríssimas nos adolescentes e nos adultos. Isso é só um exemplo muito simples. A pessoa poderia pensar assim: poxa, mas eu vou deixar a minha filha chorar? Não, eu vou antes dela chorar, sabendo que de 3 em 3 horas ela mama, eu vou reforçar, ela está caladinha, está ali feliz, ela acordou, começou a querer abrir os olhos, eu já trago, faço um carinho e amamento. Eu reforcei de outra forma. Então isso é só um pequeno exemplo, e isso vai acontecendo depois, na infância, na pré-adolescência, na adolescência e no adulto. Isso vai crescendo a cada vez mais, se nós não pararmos para perceber. Nós vamos dar vários exemplos de crianças que foram ensinadas a serem chatas, a serem choronas, ensinadas pelos próprios pais. Tem algum pai que quer ensinar isso para seu filho? Não, é falta de conhecimento, de técnicas que você não pode deixar de aplicar. Com a melhor das intenções, você vai ensinando o seu filho a ser assim, a ser assado. E cria crenças, né? Crença de não merecimento, acaba criando crenças que... Fala daquela menina que se masturbava e tal. Nós temos casos que trabalhamos com famílias, por exemplo, de uma criança de 4 anos começar a se masturbar todas as vezes que os pais chegavam perto dela, esfregar a perninha uma na outra e tal, e o pai... Minha filha, na melhor das intenções, corria: minha filha, não faça isso e tal. Aí, se você parar de fazer isso, eu vou comprar uma Xuxa, uma boneca Xuxa que fica saindo para você, minha filha. Quer dizer, ele está ensinando sem perceber para que ela continue com aquele comportamento. Então, quando nós nos aprofundamos com o casal e pediu a nossa ajuda, a minha esposa, com seus conhecimentos, percebeu que tinha nascido um irmão dessa criança, e a forma dela chamar a atenção dos pais para aquele momento era isso. A partir de que os pais seguiram a técnica indicada pela minha esposa de time out, afasta daquilo, naquele momento você não reforça,
reforça os outros momentos, aquilo começou a desaparecer gradativamente. Aquilo que poderia virar realmente um vício, um problema mais sério, começou a desaparecer. Importante perceber que quando isso acontece, você vai tirando aquele comportamento, a tendência dele é crescer muito. Esse Joãozinho no supermercado, que já estava acostumado todo dia a ganhar, ele vai berrar, vai derrubar a prateleira, vai espernear no chão, todo mundo vai olhar para ele e você tem que sair daquele momento, tá, irmão? Até que ele desiste e te segue. Então, no primeiro momento aquilo vai crescer, mas nós vamos falar mais profundamente. Estou querendo só mostrar um pouquinho para vocês de que, sem observar esses momentos, sem uma observação constante e proativa, nós poderemos estar ensinando os nossos filhos, a nossa companheira, o seu esposo, a ter atitudes que você não quer que ele tenha, que você sabe que é prejudicial para ele. Nós temos casos de jovens, e nós atendemos famílias, que o adolescente não aceitou a separação da namorada e matou a namorada. Ele aprendeu a ter tudo o que ele queria na vida. Ele não aprendeu o não. Nós vamos falar sobre não. E como falar o não, o momento certo de falar o não. Olha esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui, só para vocês perceberem o quanto a coisa é séria. Tá jogando? Não, né? Dá uma pausa aí, por favor. Me diz uma coisa. Você tem uma irmã, não tem? É. Você ia gostar se as pessoas ficassem denegrindo a imagem da sua irmã? Qual o problema? Qual o problema? É. Você é doente mental? Não. Foi isso que eu te ensinei? Como é, rapaz? Senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí que eu tô conversando com você. Senta aí que eu tô conversando com você. Você tá sendo filmado. Você tá sendo filmado. Senta. Senta aí. Meu Deus. Senta aí. Não para de filmar, não, que eu vou denunciar pra polícia. Não para, não. Continua filmando. Senta aí. Senta, você não me respeita, não? Não me respeita, não? Senta aí. Senta, tô mandando você sentar. Senta aí. Senta aí. Para, você que senta, vai ser. Senta, me solta. Me solta. Me solta. Você que vai Me ser. solta. Você gostaria que alguém falasse a sua irmã esse depósito de porra? Isso é grupo de meme. Não interessa. Você está ofendendo as mulheres. Isso não é um comportamento de homem. É crime? É crime virtual, seu idiota, seu babaca. Filho da puta. Foi isso que eu te ensinei? Solta ela. Solta ela. Vai me bater? Vai me bater? Bate. Bate na tua mãe que ela tá filmando. Pode bater. Covarde. Você fudeu, sua merda. Covarde. Covarde. Você é uma merda. Filma aqui, Claudinho, chamando de covarde. Eu sou uma merda, né? Eu sou uma merda. Você não é uma merda, não? Você que é um merda. Merda é você. Você é uma merda. Que vive às minhas custas fazendo vergonha na internet. E aí? Eu conserto seu computador pra você fazer merda. E aí? As pessoas me chamarem na internet, fazer queixa de você. E aí? E aí o quê? É grupo de meme, pô. Não interessa. Não interessa o quê, pô? Não interessa. Aprende a respeitar as pessoas. Aprende a conversar, pô. Aprende a respeitar as pessoas. Você pode ficar se quiser, pô. Você não pode mais falar. Acabou a internet pra você. Acabou a internet o quê, pô? Acabou. Seu vagabundo. Pode parar a filmagem, pô. Esse vídeo saiu na internet, gente. É vivência prática. Se nós formos parar e analisar desde a concepção desse jovem aí até chegar esse momento, muita coisa com certeza aconteceu. Muita coisa. E olha o meio ambiente externo à família influenciando nele. Ele estava aqui nos jogos, na internet, sendo influenciado por youtubers, e você deixando isso. Você que é o pai que deveria fazer esse trabalho, está deixando o outro meio ambiente. Nós vamos aprofundar nisso. Mas só para vocês entenderem um pouco do resumo do que vem a ser essa técnica, nós temos também caso de um jovem que o pai, no dia que resolveu não entregar a chave do carro para ele, um carro novinho,
quando o pai saiu na garagem, ele tinha arrebentado o carro do pai. Isso foi um testemunho real de um casal que a gente estava atendendo. Ele quebrou simplesmente o carro novinho do pai, que o pai não quis, não, esse aqui é meu, esse aqui você não vai usar. Ele não aprendeu o verdadeiro sentido da palavra não, e quebrou tudo. Isso nós vamos falar no curso Limite. Nós vamos falar sobre tudo isso, essas técnicas de como estabelecer limite, porque se você vai trabalhar com um adolescente que já está com essa formação psicológica nele, aprendeu desde cedo que tudo que ele pede ele ganha, fica muito difícil. Realmente é mais difícil ainda. Já é difícil você ficar em observação constante e proativa com os filhos. Mas é muito mais difícil realmente depois que isso já está instalado. É preciso um trabalho redobrado, mas é possível. É preciso que se comece o quanto antes. É possível, até com adulto é possível. A minha esposa, com toda a sua candura, com toda a sua firmeza, assertividade, com toda a sua sutileza, ela conseguiu modificar meus comportamentos. Eu mudei muito depois de casado, com essa técnica que ela percebeu no estudo científico dela, é claro, e que nós colocamos em prática na nossa família. Eu tenho um filho número 2 de nascimento, porque todos são diamantes realmente. Ele resolveu, funcionário público federal, concursado, veio para Goiânia, e um dos grandes motivos dele vir para Goiânia é pensando nos filhos dele. Ele estava muito bem financeiramente em Brasília, concursado federal de uma empresa do governo, deixou o cargo de chefia perdendo muito dinheiro, porque no momento de educar os filhos, de colocar na escola, ele percebeu que a coisa não ia andar bem e que todo o dinheiro que ele ganharia lá não valeria o que ia acontecer com os filhos dele, que ele sabe, já conhece o caminho e sabe o que ia acontecer com os filhos dele se ele não tomasse a providência. Vieram para Goiânia, perdeu o cargo de chefia, puseram os filhos para estudarem no nosso colégio, com a professora que ele já sabia que trabalhava muito bem, fazia muito bem esse trabalho. Criou o Guilherme, professora que ensinou o Guilherme, É a professora que acompanhou o nosso filho mais novo, que hoje tem 30 anos, que acompanhou o nosso filho mais novo desde do infantil, que foi professor do nosso filho. Então ele fez essa mudança drástica na vida dele para vir para Goiânia para poder exatamente buscar o resultado que ele já sabia que ele teve na vida dele. E vejam só o que aconteceu. Eu, aos meus 65 anos, já sossegado da vida, vendo o resultado financeiro acontecer e vendo o principal resultado de família acontecer, eu que já pensava em descansar um pouco, curtir mais a vida com a minha esposa, de repente fui instigado por esse filho a desenvolver esse projeto. Falou: pai, seria até falta de caridade sua não colocar esse projeto para o povo, para as outras pessoas. O senhor não pode parar esse projeto aqui agora. E eu gosto muito desse projeto, bastou um empurrãozinho dele para que a gente concretizasse isso e fizesse uma sistematização desse projeto, desse método, para passar para vocês. Então, escute o depoimento desse filho, é sobre esse filho aí que eu estou falando, o Guta. O ano de 2010 foi um ano muito intenso na minha vida, né? Porque eu casei com a minha esposa, com a Tati, em 2010, e logo em seguida o meu sogro faleceu, e logo em seguida eu passei no concurso do Ministério da Educação lá em Brasília,
e no ano seguinte a Tati já engravidou. Então, o Gustavinho nasceu em 2012, Gustavo Filho, mas a gente já estava lá em Brasília, começando a vida de casal, mudando de cidade, vendemos nossa casa em Goiânia e fomos para Brasília. E quem é casado sabe, o começo do casamento é difícil. Numa cidade nova, mais difícil. No emprego novo, mais difícil. E com uma mulher grávida, mais difícil ainda. E aí eu acho engraçado que eu achava que eu ia tirar de letra. Né? Fácil, tranquilo, tal. Tanto que lá em Brasília eu fui só evoluindo, né? O meu salário foi cada vez melhorando e fui consultor de organismo internacional. Depois fui para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então o meu salário foi dobrando. E depois do Gustavo Filho veio a Valentina veio em 2014, então nos últimos anos eu já estava ganhando ali na faixa de 20 mil reais lá em Brasília, que é um salário muito bom, vivia muito bem, meus filhos estavam ali com 3, 4 anos, 4, 5 mais ou menos, isso em 2017, e eu comecei a ver assim, uma série de características nas crianças que não era exatamente o jeito que a gente tinha criado, assim, mas a gente não criou um menino para ser mimado, por que ele está mimado e tal? E eu assisti uma série do Netflix, chama The Beginning of Life, que trata ali do 0 aos 3 anos, e aí eu vi quanta coisa que eu tinha passado batido, tinha feito errado, né? E aí fui lembrando de todo o processo de criação meu, dos meus irmãos, né, dos meus 3 irmãos, com a gente lá no Jardim América, lá em Goiânia, aquela infância que nem tinha tanto dinheiro quanto eu tinha lá em Brasília, mas tinha muito mais experiência enriquecedora. Foi aí que eu fui percebendo assim que quando você dá tudo pro seu filho, você aleja o seu filho emocionalmente. Se você conquista o sucesso por ele não vai ter noção do que é o sucesso, não vai ter felicidade com o próprio sucesso. Eu até criei uma página no Face que chama Filhos Fantásticos. Eu tenho um blog que chama Filhos Fantásticos, a minha esposa tem um canal no YouTube, porque eu comecei a ficar indignado de uma pessoa bem criada igual a mim, não ter percebido que eu tinha que ter passado isso para os meus filhos. É como se eu tivesse preocupado ali em crescer na carreira, né? Pegar serviço por fora e também evoluir. Eu tinha uma função gratificada excelente lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e fui vendo assim, cara, quanto eu vou ter que gastar de terapia depois, de outras coisas. Por exemplo, que eu gastei 13 mil reais em problemas de fala. O meu filho mais velho estava falando igual Cebolinha, Alala, Amalelo. E um dia eu fui na escolinha que ele estudava e ele estava lá escondido embaixo da carteira com medo do coleguinha lá. E eu fui conversar, ver a situação. Não era nada demais, o coleguinha nem era o super bully, era ele que se sentia... Ó, o cachorro latiu, aí já saiu correndo. Esperar o cachorro parar de latir. E eu cheguei na escola e vi que o meu filho estava lá com medo de outra criança. Aí você já quer defender seu filho, tá sofrendo bullying e tal. E eu fui ver que nem era realmente mais uma questão de falta de resiliência, de fraqueza emocional, coisas que a gente não deixou ele desenvolver em função de ter sempre dado tudo ali. Eu comprei o tablet com 6 meses de idade, pus os joguinhos, os aplicativos educacionais. E aí, quando eu fui estudar, que caí quando ele tinha 4 anos, a Valentina 2, aí que eu fui estudar sobre criar filhos e ver que as coisas que meu pai e minha mãe tinham feito era certinho e o que eu estava fazendo estava muito fácil, mas não ia custar muito caro no futuro, né? Por exemplo, na parte de dicção, que ele estava falando amarelo, a gente, além de fazer cirurgia de adenoide, amígdala, o frênulo também, a gente gastou bastante com uma fonoaudióloga, que é uma das melhores. Isso já foi em Goiânia, eu até recomendo, chama Celina Suzuki. Todo pai que eu encontro que o filho fala igual Cebolinha, eu dou essa dica que eu não imaginava, que era falta de força na língua, né? Que tem exercícios que dá para garantir o tônus e insistir e corrige isso. Então hoje meu filho fala perfeitamente, não tem problema nenhum, nem de respiração, nem de fala, por conta dessas decisões. Mas
vou até citar duas coisas que eu coloquei no meu Instagram lá do Filhos Fantásticos. Uma é o Samitiba falando assim, criar filho é fácil, basta dar para ele tudo que ele quiser. Agora, educar filho é trabalhoso, porque aí é um processo que você tem que se melhorar, entregar mais, tem toda uma dinâmica do momento de dar as coisas ou não, de simplesmente entregar ou de fazer ele conquistar. E a outra fala que eu coloquei esses dias é muito parecida, que é o seguinte: o alpinista, ele comemora quando ele chega no topo da montanha, e ele comemora por quê? Porque foi difícil chegar lá, foi uma jornada. Ele chegou na jornada, conquistou, é muita felicidade, é um marco de felicidade. Se ele chegar lá de helicóptero, não vai ter graça, não vai ter graça nenhuma se o alpinista chegar de helicóptero. Cheguei no Everest de helicóptero. E a gente faz isso pelos nossos filhos, a gente tentando ajudar eles a ter sucesso, a gente vai lá e bota eles de helicóptero no topo da montanha. E eles tornam pessoas que não conseguem perceber a felicidade nas conquistas. E aí, depois de ver que eu estava nesse caminho todo errado, assim, em relação à criação, eu e minha esposa fizemos um curso de inteligência emocional também, e a gente olhou um para o outro e falou, realmente a gente tem que mudar. E a gente começou a mudar como pessoa, e no final das contas a gente resolveu até mudar para Goiânia, para que os meus filhos estudassem no Colégio Ávila, que é a escola dos meus pais. Minha esposa trabalha lá hoje, é até bom que acompanha. Eu mesmo continuo como funcionário público, trabalho num órgão público, mas a nossa vinda, abrindo mão de uma chefia gratificada que aumentava o meu salário em quase 10 mil reais, foi justamente para que eles pudessem ter uma educação numa escola que eu considero que é bullying free, sabe? Lá não vejo bullying acontecer, muito raro, principalmente na primeira fase, eu nunca vi, e os valores humanos estão alinhados com aquilo que a gente prega, que a gente acredita. Então, cada vez mais eu fui vendo o meu filho, o Gustavo Filho, ficando mais forte, a Valentina também. Hoje já lê tudo, tem 6 anos, já está lendo tudo na rua, lê gibi sozinho. Então, eu abri mão de uma carreira muito mais promissora, assim, e de ganhar muito mais dinheiro para poder vir para Goiânia e prover que meus filhos tivessem a criação que eu tive, ainda que seja com menos. Antes a gente dava presente de 500 reais, de 1.000 reais, Pupsi Surprise Unicorn, barco pirata tubarão, Fisher Price. Eu e minha mulher viajamos para os Estados Unidos. Hoje eu percebo que às vezes é melhor a gente não ter essas viagens, mas que as crianças tenham no dia a dia um arroz com feijão muito bem feito. Eu e minha mulher, a gente brinca disso, fala assim: você quer viver de bolo de aniversário ou de arroz com feijão? Porque o bolo de aniversário ele vem uma vez no ano, custa caro, é super doce, você nem pode comer muito que vai te dar dor de barriga, apesar de ser muito gostoso. Mas você não vai comer bolo de aniversário todo dia. Então muitas vezes na vida a gente está fazendo a escolha entre ter um arroz com feijão bem gostosinho, bem feitinho e tal, que vai te deixar saudável, do que ter pequenos momentos efêmeros de bastante açúcar e tal, que é a forma como a sociedade de consumo tem apresentado, né? O Natal, e você dá o melhor presente, sendo que nem foi você que deu, foi o Papai Noel, você deixa de ganhar os méritos ali, o dinheiro que você mais gastou que foi o do Natal, a alegria é aquilo ali, é o presente caro, é o Camaro, e eu não estou falando, não estou condenando não, porque eu fiz tudo isso, comprei moto elétrica, Camaro elétrico, Barbie não sei o que, LOL, todas essas coisas que no fim das contas poderia ter sido gasto com conhecimento, com crescimento pessoal do nós mesmos, conhecimento pessoal dos filhos. Então, depois de muito insistir, meu pai aceitou a ideia da gente criar esse curso. Eu vou estar apoiando aí na parte de TI, no que eu puder também, na parte que eu estudo muito, principalmente de 0 a 3 anos de idade. Tenho lido vários livros sobre o assunto. Como criar um adulto, educando filhos para empreender, até o livro do Marcos Mion, que eu sou fã também, que é o Pai de Menina. Nessa parte, o que eu puder, eu vou estar ajudando, vou estar com vocês aí no backstage. Se for fazer live, eu vou estar junto. E acho que foi uma decisão acertada, que bom que ele aceitou fazer isso. Como eu estudo inteligência artificial, eu estou sempre estudando o futuro do mundo. Gosto do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida,
eu vejo o que está acontecendo com a internet das coisas, a transformação do mundo. É mais preocupante ainda, porque o mundo do futuro não acomoda mimado mais. O mundo no futuro não vai acomodar pessoas limitadas que dependem, ao contrário, são os criativos que vão vencer. Então todo esse esforço que todo mundo de classe média, assim como eu, e classe média alta, talvez, pior ainda, os classe média baixa, mas talvez não, porque eles sofrem. Mas em função de não ter qualificação, os classe média baixa não vão ter como se inserir no mundo da tecnologia ou no mundo do futuro, que é um pouco mais moderno, ou seja, não dá para fazer mais atividade manual, repetitiva, porque os robôs, os autômatos vão substituir. Os de classe média vão ser fracos, não vão conseguir passar pelas frustrações e a vida não tem mais como ter estabilidade, até o funcionalismo público está mudando. Então, é quem tem capacidade de se adaptar, quem tem capacidade de criar, de mudar, de aceitar mudança, resiliência. Então, tudo isso a gente aprende no esporte, aprende na criação. E a gente, assim como eu estava fazendo, nós estamos criando os filhos sem isso. Os filhos super agradáveis, com a vida super boa. Mas a metade das profissões que existem vão morrer, porque... Você vê, eu tirei um raio-x, já falou tudinho lá onde estavam minhas cáries e tal. Daqui a pouco não preciso nem do dentista. Isso sendo exagerado, não estou falando que o dentista vai morrer. Mas é tanta coisa que vai acabar que as pessoas que estão sendo formadas agora têm que estar muito preparadas no sentido emocional, no sentido de força interna, de capacidade de aprender, adaptar, mudar, evoluir, criar, combinar uma coisa com a outra. E é para isso que a gente tem que criar filhos. Então eu acho que o Projeto Família, da forma como foi feita, com bastante dedicação, tentando sistematizar esses conceitos, mas ao mesmo tempo passar de uma forma bem coloquial, uma forma tranquila de ser absorvida, é a decisão acertada para que vocês consigam criar um planejamento de família extraordinária. Eu vejo que um grande problema é que a gente vive sem plano. A gente vai andando como o vento e às vezes a gente planeja, né? Às vezes a gente planeja a carreira, às vezes a gente planeja a compra de um carro, compra de um apartamento e a gente não faz o plano dos nossos filhos, o plano da nossa vida de longo prazo. Então acho que foi um excelente aí, agradeço meu pai por ter cedido a nossa pressão de fazer esse curso aí e quem vai ser mais beneficiado são vocês que vão poder participar do evento e colher esses 40 anos de aprendizado. Bom, para que vocês conheçam bem a sistematização desse vídeo, eu vou passar para a pessoa que mais trabalhou nisso, que realmente organizou todo esse projeto, que é o meu filho, esse que vocês acabaram de conhecer, meu filho número 2, o Gustavo. E ele vai explicar como vai funcionar a divisão, os módulos, cada técnica, quando vai ser ensinado nesse curso. Com vocês então, o Guta, novamente. Vamos lá então, pessoal, tudo bem? Vou explicar um pouco mais então a parte prática de como vai funcionar o nosso processo de mentoria uma vez que vocês comprarem o curso. Bom, a gente dividiu o curso em 12 módulos, 12 conteúdos que se complementam entre si para que você possa cada vez mais se tornar um pai de excelência, né? Então, a cada módulo a gente vai estar dando alguma ferramenta que possa ser utilizado já naquele contexto de conhecimento. A intenção é que cada módulo desse seja feito em uma semana, porque você aprende, já aplica um pouco ali na sua família. Claro, isso você vai aplicar o resto da vida, então você vai aprender e vai... É um conhecimento que é de transformação. Você aprende e você é diferente depois disso. A intenção é que você teste, se funcionar para você, você continua usando na sua vida. E por isso mesmo a gente colocou já uma ferramenta de diagnóstico no começo do curso e no final do curso para você ver se realmente houve mudança nos seus resultados, né? Com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. Com o seu marido também, né? Fica parecendo até que o curso é para pai, mas não é não. Papai e mãe também. Inclusive mãe solteira. Inclusive mães casadas. Mas então a gente dividiu assim para que você consiga acompanhar junto com a gente durante 12 semanas. E a gente vai estar dando essas mentorias uma vez por semana, geralmente na quarta-feira, né?
A gente vai fazer um atendimento com o pessoal do grupo. Quem quiser participar e mostrar a cara, a gente vai colocar condições. Claro, não tem como atender a todos, mas enquanto o nosso contingente de alunos for pequeno, a gente vai atender o máximo de pessoas possíveis, né? No começo, a gente está cobrando um preço bem razoável, sabe? Comparado ao conhecimento que é obtido, a transformação que acontece. E até comparado com outros cursos na internet, né? A gente fez um benchmarking grande. A gente vai estar cobrando nessas primeiras turmas R$730 o curso. E só esse trabalho que a gente vai estar acompanhando vocês durante 12 semanas, né? E você vai estar com o conteúdo aí aberto durante 1 ano. Então, se em vez de fazer os 12 módulos uma vez por semana, você quiser fazer uma vez por ano, você vai poder, uma vez por mês, você vai poder aprender o primeiro módulo em 1 mês, aplica na sua vida, o resultado do segundo módulo em 1 mês, aplica na sua vida. Mas todos esses a gente colocou uma espécie de ferramenta de exercício para você testar na prática ali e ver se funcionou em relação à observação proativa, ao reforço, à psicologia positiva e autoconhecimento também, né? Autotransformação. Ao final do curso, você vai poder medir que tanto melhorou em relação ao começo. A gente vai tentar separar os grupos enquanto for pequeno, né? Enquanto for por esse preço e a gente tiver poucos alunos, a gente vai conseguir fazer praticamente um atendimento individualizado. A nossa intenção até o final do ano não é estar cobrando 730, é estar cobrando de R$1.500 a R$2.000 por esse curso. Mas vocês que vão participar do início vão ter dois benefícios, né? Duas benesses. Uma de pagar mais barato e a outra de estar mais próximo de nós, próximo tanto de mim, da Linda do apoio, quanto do meu pai e da minha mãe também. Então a gente vai ter os grupos de Telegram, a mentoria toda quarta-feira, a própria plataforma que a cada módulo você pode colocar questionamentos por lá. Cada módulo tem alguns vídeos, né, vários vídeos que explicam. E esse é o suporte que a gente vai dar. A plataforma escolhida por nós é a mais segura do Brasil, é a Hotmart, né, já consolidada aí no mercado. Eu mesmo já comprei vários cursos pela Hotmart. Então, em relação ao pagamento, vocês podem ter toda a segurança. Esse valor de R$730 a gente dividiu em 12 vezes. Então, é realmente um preço assim, que mais barato que cafezinho, que você toma um cafezinho por dia aí. Se você tomar um cafezinho dia sim, dia não, você já vai ter o dinheiro para fazer o curso. E mais do que isso, né? Às vezes a gente compra um brinquedo para o nosso filho por esse preço. E às vezes esse brinquedo ainda foi para estragar o menino. Eu mesmo dei o tablet pro meu filho com 6 meses de idade, coitado. Hoje eu vejo que não tinha que dar tablet. Não tinha que dar tablet. A tablet é para criança com 2 anos de idade e olha lá, para usar meia hora por dia. Então, ao invés de fazer um investimento que vai trazer alegria momentânea para o seu filho, mas que vai transformar ele numa pessoa dependente de algo que não vai trazer autonomia e fazer uma criança de grande autoestima lá na frente, pelo contrário, vai criar uma criança dependente, reserve esse dinheiro, investe nisso aqui, que é o conhecimento para se transformar um pai melhor, que você vai colher frutos melhores. Eu com certeza teria menos olheira aqui se tivesse aprendido isso antes. E olha que eu tinha esse conhecimento em casa, mas como eu estava em Brasília, acabei errando ali no começo até entender. Bom, é isso, né? O valor eu já falei. E a gente dá a garantia de 30 dias para devolução integral do seu dinheiro. Então, você não precisa de falar, não sei se eu quero esse curso. Você compra e depois decide. Você pode comprar, olhar, entra lá dentro, ver se gosta do que a gente está entregando, faz as primeiras atividades, vê se você está se transformando, melhorando como pessoa, melhorando com sua família, os resultados com seu filho, ver se você está tendo insights. Nossa, é mesmo, se eu não tivesse visto isso aqui, ó, eu ia estar fazendo essa cagada aqui, meu filho ia estar nesse caminho desse pessoal, essa geração leitinho que a gente está vendo na internet aí hoje. Então, se dentro de 30 dias você vir que o curso não faz sentido para você, pode solicitar a devolução integral do seu dinheiro, sem chorumelas, tá? Eu, pessoalmente, vou estar cuidando disso e a gente vai devolver sem problema nenhum, tá? Inclusive pela própria plataforma.
E é isso que o curso se propõe. É um curso que você faz em 12 semanas, mas que pode fazer em 12 meses, se for preciso, não tem problema. O curso vai estar disponível. Nós vamos estar te acompanhando aí durante esses 3 meses aí, pegando na mão nesse processo de transformação para uma família melhor. E espero que nossa intenção só aqui no colégio já foram 15 mil famílias, né? Não sei, vai ser 20 mil famílias, que é o encontro de casais. Vamos ver se a gente consegue repetir esses números aqui na internet e formar uma comunidade realmente de pessoas que têm esse mesmo desejo que a gente tem, que é trazer de novo a família para o cerne do funcionamento da nossa sociedade, né? Construir um Brasil melhor, uma família por vez, tá? Essa é a nossa contribuição. Espero que vocês comprem essa ideia junto conosco e te esperamos do outro lado. Um abraço. Uma das coisas fundamentais que eu já pude concluir da vida e que Deus nos deixou nos seus ensinamentos é o livre-arbítrio. Depois de tudo que nós colocamos aqui para vocês têm agora o livre-arbítrio de escolher o que realmente você quer para a sua vida. Se você não está preocupado com o que possa acontecer no futuro, é uma opção sua. Você não vai ser castigado, Deus não castiga, não é nada disso. É que você corre o risco de chegar ao final e não colher bem aquilo que você planejava para a sua vida, porque na realidade não houve um planejamento. Ela vai acontecer pelos fatos que acontecerem na sua vida naturalmente. E se você fizer a escolha de que você realmente quer plantar para colher o seu futuro, essa é uma grande oportunidade. Espero que você escolha estar conosco, conhecer esse projeto, para que você possa influenciar realmente e colher um futuro que você deseja, um futuro bom, um futuro feliz, um futuro promissor para você, a sua família e toda a comunidade que te rodeia. Um grande abraço.